Rádio Metropolitana, a nova rádio do Grande Porto para todo o mundo. Apesar das vicissitudes e de estarmos longe do ideal, a verdade é que a igualdade de género tem aumentado nas últimas décadas. As explicações mais comuns para a aproximação entre homens e mulheres, em termos de direitos, passam pela ação do feminismo e dos movimentos pelos direitos civis em geral. Mas, mais recentemente, surgiu uma teoria segundo a qual as doenças infecciosas podem ter desempenhado um papel nesta matéria. Aliás, esta teoria surge enquadrada numa perspectiva científica da cultura como produto do ambiente em que os seres humanos se inserem. Nos Estados Unidos da América, a igualdade de género, medida pelo número de mulheres no Congresso, razão salarial entre homens e mulheres, utilização de pronomes masculinos e femininos na literatura e percentagem de trabalhadores que preferem um patrão do sexo masculino, aumentou entre 1951 e 2013. Foram estudadas várias causas ambientais para esta evolução, como sejam a escassez de recursos, a guerra e o clima, mas foram as doenças infecciosas, de longe, que mostraram ter mais relevância. A questão que se coloca, então, é qual o mecanismo pelo qual a doença provoca a desigualdade de género? A resposta é dupla. Nas regiões onde as doenças infecciosas são um problema grave de saúde pública, as pessoas tendem a ser mais conservadoras, autoritárias, religiosas e promotoras da desigualdade de género. Provavelmente, esta associação terá que ver com o facto de, numa situação em que as doenças infecciosas graçam na comunidade, o fechamento em torno da família e das tradições atua como prevenção do contágio, ao afastar os indivíduos uns dos outros. A segunda resposta tem que ver com a reprodução. Numa situação em que há muitas doenças infecciosas, as mulheres reproduzem-se mais cedo e têm mais filhos, para contrabalançar o risco de muitos deles, e as próprias mães, morrerem antes de chegarem à idade reprodutiva. Neste cenário, as mulheres ficam demasiado ocupadas com a gravidez, o puerpério, a amamentação, a educação das crianças, etc., para prosseguirem carreiras e estilos de vida como os homens. No cenário oposto, quando a probabilidade de morrer jovem com uma doença infecciosa é menor, as mulheres podem adiar a maternidade e prosseguir vidas mais semelhantes às dos seus parceiros masculinos. Esta segunda via parece ser aquela que tem realmente mais impacto na igualdade de género. Esta realidade também já foi verificada no Reino Unido, onde a mesma trajetória, em termos de igualdade de género, que verificamos nos Estados Unidos, também aconteceu. A única diferença foi o tempo que demorou a acontecer. Nos Estados Unidos, a igualdade de género aumenta 15 anos depois da redução das doenças infecciosas, enquanto no Reino Unido demora 25 anos. Isto diz-nos que, se realmente quisermos dar às meninas as mesmas oportunidades que aos meninos, a vacinação e a saúde ambiental são bons locais para começar. Posto isto, vamos ao objeto do dia, que hoje é o rádio. Além do entretenimento e da informação, o rádio desempenha um papel importantíssimo nas comunicações em matéria de saúde pública, sobretudo em situações de catástrofe ou emergência. Aliás, os serviços da Proteção Civil e os serviços de saúde dispõem de redes de rádio prontas a funcionar caso os restantes meios de telecomunicações falhem. Mas, para além disso, o rádio pode ser usado como veículo de comunicação e educação para a saúde. Este espaço é disso exemplo. Eu sou o Eduardo Coelho e estou consigo de segunda a sexta-feira no programa Sobremesa Musical entre as 14 e as 16 horas. O ouvinte atento terá notado que estamos a braços com um surto de sarampo, aqui pelo norte do país. Mas não quero falar sobre isso. Estamos meramente perante a consequência mais que alardeada, inclusivamente por mim, da estupidez humana. Diz-se que o pior cego é aquele que não quer ver.
pois que vejam os cegos dos movimentos anti-vacinas onde nos trouxeram. Feito que está o desabafo, vou antes concluir o assunto da semana passada, sobre política e saúde. Neste caso, vou falar um bocadinho sobre a relação entre as opiniões políticas dos médicos e os cuidados de saúde recebidos pelos doentes. Ao que parece, um estudo publicado não há muito tempo demonstrou que, nos Estados Unidos da América, os médicos republicanos, de direita, e os médicos democratas, de esquerda, prestam diferentes cuidados de saúde sobre questões política, ideológica ou socialmente relevantes, como, por exemplo, o aborto, as drogas leves ou o uso de armas. O estudo descobriu que os médicos republicanos tinham maior tendência do que os democratas para discutir as implicações para a saúde do consumo de cannabis e a instar os doentes a reduzir esse consumo, bem como a abordar os aspectos no âmbito da saúde mental relacionados com o aborto e a encorajar os doentes a não abortarem. Por outro lado, os médicos democratas eram mais propensos do que os republicanos a recomendar aos doentes que não guardassem armas em casa, enquanto a principal preocupação entre os médicos republicanos era perguntar aos seus doentes se armazenavam as armas em segurança. Já no que diz respeito ao uso de capacete quando se anda de moto, ao aconselhamento de fumadores ocasionais e ao tratamento do excesso de peso, a atitude de republicanos e democratas não diferia, diz o estudo. Isto é muito interessante, porque é uma indicação de que os médicos e, provavelmente, os restantes profissionais de saúde não são capazes de despir completamente as suas opiniões políticas e os seus juízos de valor quando têm perante si um doente, apesar de uma das obrigações de qualquer profissional de saúde ser não julgar a pessoa que tem à sua frente. Por outro lado, os autores do estudo refletem também sobre a necessidade da orientação política do médico poder ser objeto de consideração, na altura do doente escolher quem vai consultar. Tal como já há recomendações no sentido do doente escolher o género do médico com o que se sente mais confortável e como as organizações dos direitos LGBT recomendam certos médicos em detrimento de outros, em função da sua atitude perante a orientação sexual e a transexualidade. Num sistema como o português, porém, estas opções podem não estar facilitadas. Está na hora, então, de falarmos do objeto do dia, que, para hoje, é uma coisa que existe nos Estados Unidos e também deveria existir por cá: o cartão de saúde dos restaurantes. Basicamente, este cartão é uma espécie de certificado do TripAdvisor ou do Zomato, só que, em vez de apresentar a nota dada pelos clientes que por lá passaram antes, apresenta a nota dada pela autoridade de saúde. Isto começou nos anos 40 do século passado, quando os inspetores governamentais examinavam as cozinhas dos restaurantes para se certificarem de que a comida era guardada à temperatura adequada, os balcões e os utensílios estavam limpos e que não havia ratos nem baratas. Só que cada cidade desenvolveu o seu próprio sistema de classificação e isso acabou por se tornar confuso. Então, no final dos anos 90, passou a ser obrigatório, na Califórnia, usar o mesmo sistema em todos os restaurantes, que ainda hoje existe e que divide os restaurantes segundo a qualidade da inspeção sanitária em A, B e C. Esse sistema espalhou-se pelo país e, hoje em dia, sabemos que, graças a isso, se reduziram as intoxicações alimentares com hospitalização em 20%. Eu sou o Eduardo Coelho e estou consigo de segunda a sexta-feira no programa Sobremesa Musical entre as 14 e as 16 horas. Já não falava de medicinas pré-científicas há muito tempo, mas ainda há tanto por dizer. Depois da acupuntura, da medicina antroposófica, da auriculoterapia e da saúde holística, chegou a vez da moxabustão. Em boa verdade, já tinha aflorado a moxabustão um par de vezes, a propósito da acupuntura, porque as duas estão intimamente relacionadas. A acupuntura espeta agulhas em determinados pontos. A moxabustão queima produtos vegetais sobre esses mesmos pontos.
mas a moxabustão merece uma crónica expressamente dedicada a ela. Portanto, aqui vai disto. A primeira coisa que é preciso dizer é que o princípio de aplicar calor para resolver problemas de saúde não é totalmente descabido. O calor é usado, por exemplo, pelos fisioterapeutas, para melhorar o funcionamento das articulações. O próprio corpo usa o calor para combater as infecções. A febre nada mais é do que isso. Portanto, não neguemos à partida uma ciência que desconhecemos, como dizia a saudosa Alcina Lameiras. Mas, já que falamos de ciência, a segunda coisa que importa dizer sobre moxabustão é que, tal como no resto das técnicas que já abordei, a qualidade científica dos estudos científicos que pretendem validá-la, embora tenha vindo a melhorar, continua a ser muito baixa. Ou seja, mesmo nas situações em que eu diga que há estudos promissores, não deve o ouvinte esquecer que o nível de fiabilidade desses estudos é baixo e que, por conseguinte, pretender usá-los para justificar decisões de tratamento é abusivo. A terceira e última coisa é o mecanismo de ação. Em geral, nós gostamos de saber como as coisas funcionam, mas, no caso da moxabustão, ninguém sabe. Uma hipótese, ainda não confirmada, é que a moxabustão funciona ao estimular os receptores térmicos da pele, reduzindo, por essa via, a inflamação. Outra hipótese tem que ver com umas células especiais, que existem na pele e não só, chamadas fibroblastos. Mas falemos dos estudos sobre a eficácia da moxabustão que existem. E o que dizem eles? Que a moxabustão pode ser uma opção no alívio da dor e de outros sintomas relacionados com a artrite do joelho, nas dores menstruais, nas dores causadas por hérnias lombares, em alguns efeitos secundários da quimioterapia oncológica, em certas sequelas dos acidentes vasculares cerebrais, na asma, na síndrome do intestino irritável, na fadiga, seja desportiva, seja síndrome da fadiga crónica, e na doença inflamatória pélvica. Os estudos dizem também que os dados existentes ainda são inconclusivos em domínios tais como a insónia, a fadiga associada ao cancro, a inflamação do cotovelo e a hipertensão arterial. Finalmente, os estudos existentes na área da obstetrícia dizem claramente que a moxabustão não tem qualquer utilidade na correção da apresentação do bebê, isto é, quando ele está no útero com a bacia virada para baixo, em vez da cabeça, como é normal. Resta então falar do objeto do dia. Para hoje, o sabão. Um herói esquecido da saúde pública é o Ignaz Semmelweis, um médico húngaro que descobriu, nos anos 40 do século XIX, que a febre puerperal era causada pelos médicos que não lavavam as mãos entre as autópsias e os partos. A comunidade médica não aceitou muito bem esta sugestão e o Ignaz Semmelweis acabou por morrer na miséria, num asilo. Anos mais tarde, o Louis Pasteur, investigando por que motivo o vinho azeda, formulou a teoria dos germes, ainda válida atualmente, segundo a qual são os germes que causam doença e que, se lavarmos os germes, ficamos livres de doença. Os estudos têm demonstrado sucessivamente que, ainda na atualidade, muitos profissionais de saúde não lavam as mãos, o que é um problema particularmente importante, porque a adequada lavagem das mãos pode impedir a propagação de muitas doenças. Os cientistas estimam que 1 em cada 3 crianças com diarreia e 1 em cada 5 crianças com doenças respiratórias poderiam não ter apanhado essas doenças, se tivesse havido uma adequada lavagem das mãos. Eu sou o Eduardo Coelho e estou consigo de segunda a sexta-feira no programa Sobremesa Musical entre as 14 e as 16 horas. Depois da moxabustão, na semana passada, hoje é dia de falar da homeopatia. A par da acupuntura, a homeopatia é capaz de ser a prática médica pré-científica mais divulgada e, curiosamente, o seu princípio fundamental quase que roça o princípio subjacente às vacinas. Ora vejamos, a ideia da homeopatia é que uma coisa que provoca determinados sintomas numa pessoa cura esses mesmos sintomas quando administrada em doses muito pequeninas. A ideia da vacinação é que uma coisa que provoca uma determinada doença pode ser administrada, de forma atenuada, a pessoas saudáveis, para prevenir essa mesma doença. A principal diferença é que as vacinas funcionam mesmo e a homeopatia não.
exceto naquele caso da cunhada, do amigo, da prima de não sei quem, que foi ao homeopata e veio de lá curada. Há um nome para isso. Chama-se efeito placebo ou psicoterapia. A verdade é que uma consulta com o homeopata inclui elementos usados pelos psicoterapeutas e pela semiologia clínica, que podem, além de maximizar o efeito placebo, ter mesmo um efeito psicoterapêutico positivo. Mas, mesmo que isto seja verdade, talvez seja preferível procurar um profissional especializado em psicoterapia do que contar com os bons conselhos do homeopata, junto com um frasquinho de placebo. Fora isso, há montes de estudos sobre a homeopatia. Nos últimos 20 anos foram publicados mais de 300 estudos. A vasta maioria deles foi incapaz de provar que a homeopatia funcionasse, e os que conseguiram mostrar que a homeopatia fazia alguma coisa tinham duas características em comum. A primeira, graves falhas no método científico, e a segunda, o efeito era praticamente insignificante. E porquê é que não funciona? Bom, a principal objeção é que, depois de diluir o produto as vezes postuladas pelos manuais da homeopatia, já não resta mais produto para fazer efeito. Isto é física pura, e nem os milagres contrariam as leis da física. As explicações para que uma substância que lá não está faça um efeito contrário ao que faria se estivesse são bizarras, para não dizer disparatadas. Mais uma vez, a física não permite que a água tenha memória, e chamar a equação de Langmuir ao barulho, como vi proposto num artigo científico recente, é misturar alhos e bugalhos. De qualquer forma, é preciso dizer-se que houve uma época histórica em que a homeopatia era melhor do que a medicina convencional, precisamente quando foi criada pelo seu mentor, o médico alemão Samuel Hahnemann, no século XVIII. Nessa altura, tendo em conta que o que os médicos convencionais tinham para oferecer eram sangrias e pouco mais, oferecer água, que, pelo menos, mal não fazia, foi um grande avanço. Só que a medicina evoluiu e tornou-se científica, enquanto a homeopatia ficou agarrada a um paradigma teórico que não tem, até à data, confirmação empírica. Nem é plausível que alguma vez venha a ter, apesar dos esforços persistirem. Já estou a chegar ao final deste espaço, por hoje, mas, antes de me despedir, vou falar do objeto do dia, que calha ser hoje as tampas à prova de criança. Estou a falar daquelas tampas dos produtos de limpeza e outros do género, que abrem pressionando e depois rodando. Essas tampas foram introduzidas no início da década de 1970, nos Estados Unidos, a quando da aprovação pelo Congresso do Poison Prevention Packaging Act. Esta lei obrigava os produtos perigosos a terem embalagens que as crianças não conseguissem abrir. A introdução deste tipo de aberturas difíceis permitiu salvar centenas de vidas de crianças, que, se não fosse a tampa da garrafa a impedi-las, teriam acabado a beber lixívia ou outras coisas que tais. Claro que nada é totalmente à prova de criança e continua a haver envenenamentos, mas são muito menos do que eram. Eu sou o Eduardo Coelho e estou consigo de segunda a sexta-feira no programa Sobremesa Musical entre as 14 e as 16 horas. Na semana passada, não disse tudo o que queria sobre a homeopatia. Por isso, vou voltar ao tema esta semana. Quanto ao mecanismo da ação, acho que estamos conversados. Cada explicação é mais estapafúrdia do que a anterior. Uma das mais recentes pretende relacionar o que acontece quando um doente deixa de tomar um medicamento e os sintomas reaparecem com o princípio básico da homeopatia. Uma substância diluída cura os sintomas que causa quando concentrada. Deve ser isso. Ou, então, os sintomas voltam precisamente porque já lá não está o medicamento que os tratava. Parece que até já tentaram convencer-nos de que é através de nanopartículas ou do cheiro. As nanopartículas ainda vá que não vá. Embora, em boa verdade, não passe de uma hipótese que precisa de ser muito investigada até se tornar numa teoria digna de crédito. Mas o cheiro? Primeiro,
cheirar o que quer que seja dificilmente cura doenças que não estejam relacionadas com os órgãos dos sentidos ou com o sistema nervoso. E estou a ser generoso. Segundo, não é possível cheirar o que lá não está. E, nos produtos homeopáticos, as leis da física sobrepõem-se às alegações dos homeopatas e não deixam que haja mais, para além de água, que é inodora. Se não há uma substância ativa presente, não há ação, porque a água não tem memória. E não vale a pena usar palavras difíceis para dar um ar científico à coisa, porque continua a não ser verdade. Aliás, este usar palavras difíceis é o que mais me preocupa na homeopatia e nas medicinas pré-científicas, em geral, porque traduz o facto dos seus defensores fazerem essa defesa atacando uma das mais belas construções da humanidade, o método científico. Ao fazê-lo, contribuem para relativizar a ciência, contribuem para a realidade em que vivemos hoje, na qual mentiras passaram a chamar-se factos alternativos. Ora, os factos sobre o papel da homeopatia, doença a doença, são estes. Sobre a rinite alérgica, a generalidade dos estudos existentes são de má qualidade científica e revelam um efeito positivo igual ao tratamento convencional. O único estudo de qualidade aceitável diz que a homeopatia não funciona. Tira as suas conclusões. No cancro, não há estudos de qualidade e os existentes são inconclusivos. Na gripe, lamento, mas o oscilococcino, que é feito de coração e fígado de pato selvagem, não provou funcionar melhor do que um placebo, nem na prevenção, nem no tratamento. Portanto, o que lhe posso recomendar, caro ouvinte, é que beba a água da torneira, que sempre salva uns patos e poupa uns trocos. Na fibromialgia, parece que ajuda um bocadinho, mas ainda é cedo para tirar conclusões definitivas. No caso da doença inflamatória intestinal, os poucos estudos existentes têm entre 30 e 45 anos, resultados contraditórios e qualidade científica muito baixa. As preparações homeopáticas de arnica revelaram ajudar um pouquinho no pós-operatório da cirurgia do joelho, mas, como de costume, são dados que carecem de validação. Já nas dores após cirurgias dentárias, a erva de São João não demonstrou ter utilidade terapêutica sob a forma de preparado homeopático. Os estudos existentes não permitem retirar conclusões definitivas em relação ao papel da homeopatia na otite. Para acabar, o eczema. A homeopatia não tem qualquer utilidade. Uma coisa que fica patente desta lista é que há muito poucas doenças que são estudadas isoladamente. Penso que é necessário que os estudos sobre o tema sejam mais parecidos com os que faz a indústria farmacêutica. Um produto específico, uma doença concreta, e vamos ver o que acontece. Para terminar, vamos falar da talidomida, o nosso objeto do dia para hoje. Em 1960, surgiram, na Alemanha, os primeiros relatórios de bebés nascidos com graves deformidades dos membros. Os casos começaram a acumular-se e, no ano seguinte, descobriu-se que esses bebés tinham algo em comum. As mães tinham tomado talidomida para aliviar os enjoos matinais durante a gravidez. Uma aplicação do fármaco que, note-se, nunca tinha sido testada. De modo que, em última instância, houve milhares de bebés que foram prejudicados pela talidomida. O principal efeito da talidomida, contudo, foi aumentar a segurança da medicina, pois as regras para autorizar a introdução de medicamentos novos no mercado passaram a ser muito mais apertadas e conduziram à realização de muitos ensaios clínicos para verificar se os medicamentos realmente funcionavam e eram seguros antes de poderem ser vendidos. É também isto que se tem de fazer em relação à homeopatia. Aplicar as mesmas regras de introdução no mercado que se aplicam a todos os outros medicamentos. Até lá, não é justo dedicarmos recursos públicos, que poderiam ser usados em tratamentos comprovados cientificamente, ao financiamento de práticas cuja utilidade não está demonstrada. Metropolitana, a rádio feita a pensar em si.